É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. 9h01 agora. Relógio Rádio TV está no ar na manhã desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Seja muito bem-vindo. E eu quero já dar o bom dia, além de você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV, também para o meu colega de bancada, Breno César. Muito bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã, quinta-feira. Aqui estamos, nosso encontro. Quinta-feira, né? O que será que a gente vai falar hoje? Porque segunda-feira a gente fala muito de saúde mental, justamente para começar bem a semana, com a cabeça no lugar, né, Breno? Para não começar naquela correria, naquela agitação, ansiedade, angústia da semana, pelo dia a dia de trabalho, seja trabalho fora, seja trabalho em casa também, que dá mais trabalho. Terça-feira, o dia da gente olhar mais para o nosso corpo, nossa saúde do corpo. Quarta-feira, saúde do bolso, nossas finanças. E hoje, quinta-feira, é dia de falar de tecnologia. Hoje temos o nosso quadro Conectados. Eu vou ser sincera, viu? Eu não sou uma pessoa muito, digamos, antenada, conectada com tecnologia, não, viu, Breno? Vá! Breno que eu diga, né? Gente, isso em todos os sentidos, até mesmo aplicativo de mensagem. Breno sabe, porque ele já teve a experiência de me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu levar, foi o quê? Foi o dia seguinte que eu demorei. 2 dias depois, aí eu perguntei, é pessoal? Algum problema? Aconteceu alguma coisa? Detalhe que eu ainda deixo no status do WhatsApp uma frasezinha, né? Demoro a responder, não é pessoal. Bem Porque justamente assim, não é que eu não quero te responder, não é que eu não... Não, gente, eu tento assim... Eu tô com o celular, eu vou olhar o WhatsApp para resolver as coisas do trabalho, né? Mas depois eu... não vou falar, vou demorar. Que bom que você consegue, então. Que bom. Enfim, né? Mas a gente tenta acompanhar, né, todas as mudanças. E olha que são muitas, porque a tecnologia, ela está aí desde que... né, eu me conheço por gente, a gente usa a tecnologia, né? Que bom que as coisas evoluem. Mas... também elas estão evoluindo a passos muito rápidos, né? De forma muito rápida. Exatamente. E aí, acompanhar toda essa evolução é muito difícil. Dá trabalho. Ainda mais para pessoas que são, assim, né? De certa forma, desligadas, digamos, como eu e talvez você também que nos acompanha. Bom, mas a tecnologia, ela está aí e ela tem inúmeros benefícios, desafios, riscos também, porque há pessoas temerosas que têm medo da inteligência artificial, né? A chamada IA. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa tratar e vai tratar ao longo de todo o Relógio Rádio TV, não só hoje, né? Sim. Nas próximas quintas-feiras também. Mas a gente quer abrir o Relógio Rádio TV agora com uma notícia muito boa.
sobre o quão a tecnologia, se você utilizá-la a seu favor, né, e também em prol da população... É uma grande ferramenta. E muito. Olha só, Breno, a Santa Casa de São Paulo, um hospital-escola 100% SUS, Sistema Único de Saúde, acaba de implantar a inteligência artificial, uma inteligência artificial inédita em procedimentos cirúrgicos. É uma ferramenta que acabou de ser utilizada nessa semana e deve estar presente em todas as cirurgias em 12 meses. O que é exatamente? Ela utiliza a narração em tempo real para estruturar informações e preencher prontuários automaticamente. Não é que quando a gente pensa em IA, muitas vezes a gente pensa em robô. Já pensa naqueles filmes, né, tecnológicos, com robôs ali, pensa na China, né, utilizam-se muitos robôs, humanoides. Na cabeça. Mas tem outras formas de usar também e é nesse sentido. Por quê? O tempo médio de preenchimento de relatórios, que chegava a 13 horas e meia, foi reduzido para apenas 10 minutos. Olha! 13 horas e meia demorava, que era o tempo de preencher relatórios para o médico, agora apenas 10 minutos. A implementação ela será gradual, a expectativa é que em até 12 meses essa ferramenta de IA esteja presente em todas as cerca de 2.000 cirurgias realizadas mensalmente pela instituição, pela Santa Casa de São Paulo. O Kleber Werneck está lá ao vivo agora e traz mais detalhes pra gente. Kleber, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Você está agora ao vivo na Santa Casa de São Paulo, não é isso? Traz mais informações. Bom dia. Bom dia, Kleber. Olá, bom dia, Tabata, bom dia para você também, Breno. E, Tabata, no começo do jornal você falou aí que não é uma pessoa muito antenada nessas evoluções, mudanças tecnológicas. Mas eu acho que, para todo mundo é muito difícil acompanhar, afinal, a velocidade da evolução tecnológica hoje é muito grande, é muito rápido as mudanças. E eu estou aqui, como você disse, na Santa Casa de São Paulo, para mostrar uma dessas novidades, o uso da IA, a inteligência artificial, pelos médicos. Muita gente, né, quando a gente fala em IA hoje em dia, tem até uma noção, uma visão deturpada por causa daqueles vídeos que são falsificados, são vídeos mentirosos que aparecem nas redes sociais, mas hoje nós vamos mostrar um uso muito positivo da inteligência artificial. Vou mostrar aqui, tem 2 médicos no computador. Hoje, quando a gente, né, no senso comum, quando a gente fala em médico, a gente imagina aquele profissional no consultório ou então um profissional na sala de cirurgia fazendo um procedimento. Pouca gente sabe que boa parte do trabalho eles ficam assim, preenchendo relatórios, descrevendo tudo o que acontece na sala de cirurgia para o prontuário dos pacientes. Esse trabalho é muito importante. E como a IA vai facilitar? Quem vai explicar isso para mim agora está aqui ao meu lado, é a doutora Maria Fernanda Cafaro, ela que é diretora do Departamento de Ortopedia. Doutora, bom dia, seja bem-vinda, primeiramente. E eu queria que você explicasse, a grosso modo, de uma maneira simplificada, como funciona esse sistema. Bom dia, muito obrigada. Então, realmente, aqui na Santa Casa, nós somos uma instituição muito tradicional e referência no tratamento de pacientes. Somos um hospital 100% SUS. Temos mais de 460 anos e, para ter uma ideia do volume cirúrgico, no ano de 2025 nós realizamos mais de 26.000 cirurgias. Então, o desenvolvimento dessa ferramenta foi realizado com uma empresa parceira da Santa Casa, com o objetivo de traduzir uma descrição cirúrgica com maior rapidez e eficiência, poupando a equipe médica, fazendo um procedimento mais simplificado, mais organizado e, através desta ferramenta, a informação ela é mais qualificada, mais precisa e mais organizada no prontuário médico. Vamos mostrar na prática aqui, Vamos começar com a doutora aqui. Por favor, peço para o Serginho mostrar aqui, dar um close aí no computador. Doutora, explica o trabalho que ela está fazendo, por favor.
Então, aqui nós podemos ver a doutora Bruna, ela está sentada ao computador, realizando uma descrição cirúrgica pelo método convencional. A maioria dos hospitais e dos setores tem disponível o acesso a um ponto eletrônico, porém, o preenchimento dos campos na tela, ele é de livre demanda pelo médico, a sequência das informações é inserida aleatoriamente e aí depende realmente da possibilidade do detalhamento pelo profissional de itens e leva mais tempo, porque não somos todos nós que temos a capacidade da digitação muito rápida, mas traduz as informações para o prontuário. Esse é um método convencional. É um trabalho importante, mas assim, é braçal, é trabalhoso. Mais braçal, mais trabalhoso, sem sombra de dúvida. Correto. Vamos ver agora aqui, do outro lado, o novo sistema aqui que o doutor está operando aqui, está realizando aqui. Explica para a gente agora, por favor, doutora. Então, o doutor Arthur está sentado aqui numa unidade onde tem a instalação da inteligência artificial e aqui na tela nós podemos verificar que à medida que ele vai falando aqui no microfone, a gente tem a captação do áudio e as informações elas já vão sendo transcritas ordenadamente em boxes aqui com informações que foram pré-estabelecidas quando a ferramenta foi criada e independente da ordem da descrição que ele conversar com a IA tem a possibilidade de organizar os eventos cirúrgicos de acordo com a melhor sequência e agregar informações perioperatórias, como, por exemplo, medicamentos, ações antes da cirurgia e organizar todos os tópicos da descrição cirúrgica de uma forma organizada. Ao término da descrição cirúrgica, o médico tem a possibilidade de revisar as informações e, à medida que nós vamos utilizando esta ferramenta, a IA vai aprendendo conosco e vai sugerindo traduções ou correções para transformar o texto num texto mais claro e mais preciso. Quer dizer, evidentemente mais rápido, mas também mais preciso. Exatamente, mais preciso, mais direcionado às informações necessárias para o prontuário do paciente. Agora, o principal que a pessoa que está lá em casa, nos assistindo ou nos ouvindo pelo rádio, quer saber qual que é o benefício na prática que isso vai trazer para o paciente? Bem, a descrição cirúrgica é um ato muito importante que documenta a realização da cirurgia em todos os seus aspectos. O prontuário médico, ele vai estar mais bem detalhado e, em termos até de faturamento, é um processo mais ágil porque as informações vão estar detalhadas de uma forma bem objetiva e bem organizada, traduzindo para o paciente informações com mais segurança e com mais sustentabilidade. A senhora falou em faturamento. Então, para o sistema todo, o sistema público de saúde, vai trazer muita vantagem, inclusive economia. Exatamente. O tempo para se coletar todas essas informações e fazer a averiguação de um faturamento de um prontuário médico em qualquer setor leva um tempo e uma técnica. Ela é facilitada porque as informações vão estar depositadas de uma forma mais clara, mais segura e mais ordenada para que depois toda a parte burocrática seja feita de uma forma mais sustentável. Tá, então a doutora Maria Fernanda deu uma verdadeira aula para a gente aí sobre tecnologia e medicina. Então começamos essa quinta-feira com uma ótima notícia. Eu volto com você aí, Tabata e Breno. Muito obrigada, Kleber, pelas informações. Kleber, sempre ao vivo das ruas de São Paulo, de outras cidades também do nosso estado paulista. Só recapitulando, para você que acabou de ligar o relógio Rádio TV, nós estamos no ar, ao vivo, desde as 9 horas em ponto, assim como desde segunda-feira passada, né? Essa é a nossa segunda semana de estreia, já parece que faz tempo, né? Então, você seja muito bem-vindo. O Kleber entrou ao vivo do Hospital Santa Casa, da Santa Casa de São Paulo, que acabou de implementar uma tecnologia, uma IA, né, uma inteligência artificial inédita em procedimentos cirúrgicos. É uma ferramenta inédita. Por quê? Porque o benefício não é um robô, mas ele vai servir para reduzir o tempo de preenchimento de relatórios. Muito bom. Isso, qualquer etapa, né, Breno? Qualquer etapa que ela seja reduzida ao tempo, isso vai otimizando mais o trabalho dos médicos. Otimizando, dá para atender mais demanda, pacientes, né? Com certeza, com certeza. Então, de 13h30, que era o tempo médio de preenchimento dos relatórios dos pacientes, agora é possível fazer isso em 10 minutos. Olha aí. Gente,
Muito bom, prático, né? Muito bom, muito prático. Bom, ainda falando de tecnologia, você que tem alguma dúvida ou quer compartilhar conosco, como que você lida com a tecnologia no dia a dia? É verdade. Essa questão da IA, hein, gente? Quando a gente pensa em IA, automaticamente pensamos ou em robôs ou em vídeos feitos por IA. O Kleber até citou algo aí sobre os vídeos falsos, né? Acaba ficando isso na nossa cabeça. Mas não é só isso, não. É um mundo vasto, extenso e tem muita coisa positiva. Muita coisa, né? As empresas estão se adaptando, tendo que se adaptar, seja para otimizar o tempo de trabalho, para facilitar processos também. Então, assim, a tecnologia, ela veio para facilitar o nosso dia a dia, não para nos amedrontar ou tirar empregos. Claro, são muitos os temores, né, ao redor dessa evolução. Você sabe que já aconteceu na nossa rádio, alguns dias atrás. Eu gravei um texto, o produtor me liberou e eu fui para casa. E aquele texto ia para o ar na minha voz. Quando ele foi editar esse texto, para você que está acompanhando agora, havia um erro na pronúncia. E eu estava longe, não tinha como gravar em casa e enviar, porque a qualidade de áudio seria diferente, para você poder entender. Então ele usou a tecnologia, a IA, para buscar, né, a minha voz o mais próximo possível. Gente, e ficou perfeito no ar. Eu imagino. Então olha só que legal. Legal. E surgem os medos, né? Não tem como, também. É porque você já fica pensando, caramba, foi possível clonar a minha voz? E aí? Pois é. E aí que tem, claro, os riscos de cair em golpes. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, outros dias também. Mas antes, eu quero relembrar uma notícia do ano passado, mas que ela é válida até hoje, não é uma notícia velha. Por quê? A cúpula do BRICS, que foi realizada no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no ano passado, divulgou uma declaração conjunta destacando os riscos e os desafios que a inteligência artificial representa para a população idosa, assim como outros grupos vulneráveis. O documento defende que a inclusão digital de idosos e pessoas com deficiência deve ser prioridade nas políticas de desenvolvimento e regulação da IA, com foco na proteção contra discriminação e exclusão tecnológica. A declaração também reforça a importância da alfabetização digital e do pensamento crítico entre as pessoas idosas como forma de combater conteúdos falsos e ampliar a autonomia desse grupo no uso de tecnologias. O grupo defendeu uma governança global centrada na Organização das Nações Unidas. A ideia é que essa centralização reduza os riscos e garanta um acesso mais inclusivo à tecnologia. Então é isso, a tecnologia ela veio para ficar, a gente precisa estar todos nós atentos aos perigos, porque golpistas, criminosos, ao invés de utilizar a criatividade para fazer coisa boa, né, e para trabalhar, não. Querem se aproveitar e se aproveitam dos grupos mais vulneráveis, infelizmente. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, o avanço tecnológico. Ele tem permitido a adoção de ferramentas para monitorar saúde de pessoas idosas. Importante. A partir da inteligência artificial, otimizar processos como na Santa Casa, que a gente acompanhou ao vivo com o Kleber. A chamada IA, ela pode ser usada na detecção de riscos, assistência à mobilidade, em lembretes para medicamentos, combate à solidão, isolamento social, detecção de ansiedade, depressão, enfim, processos nos trabalhos. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora, tentar desmistificar dúvidas, medos, com Stefano Levorato. Ele é CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Stefano, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Relógio Rádio e TV. Bom dia, Stefano. Olá, Tabata. Olá, Breno. Bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Ótima manhã para toda a audiência. Muito obrigada. Vamos lá.
Eu queria primeiro começar, eu ia fazer uma pergunta relacionada à saúde dos idosos, mas eu quero primeiramente começar para a gente entender. Há muitas pessoas ainda, principalmente quando a gente fala dos idosos, que não sabem o que é IA. Que pensam na IA somente como vídeos, que talvez o neto fale, isso é IA, não acredita que isso é IA, cuidado, isso é golpe da IA. Enfim, o que é exatamente inteligência artificial? Como que ela impacta no nosso dia a dia, Stefano? Ótima pergunta, Tabata, realmente, porque hoje IA ela virou um termo muito amplo, né? As pessoas estão usando inteligência artificial para dizer tudo. Então, existe uma diferença entre o que é software e o que é inteligência artificial. Hoje, muitas pessoas não estão utilizando mais a palavra software quando a gente está falando de ferramentas digitais que cumprem uma tarefa. Então, a inteligência artificial, o que é? É um sistema que, como o próprio nome diz, ele é inteligente, ou seja, ele toma decisões baseado em pré-treinamento, só que de uma maneira artificial, ou seja, ela é pré-treinada em cima de um modelo, em cima de conhecimentos e informações. Então, assim como uma pessoa que passa por um modelo de treinamento, a gente passa por um momento de educação, de formação, essas inteligências artificiais, elas são supridas de, primeiro, grande base de informações, assim como nós, e também de regras. Olha, assim que você tiver essa informação e assim que você tiver essa outra informação, você vai combinar elas da seguinte regra, da seguinte maneira. E aí ela faz essas decisões de maneira autônoma, sozinha, e quando ela faz essas decisões de maneira autônoma, aí sim a gente pode chamar que isso é um sistema de inteligência artificial, tá? Um software, ele é diferente, ele funciona como um mecanismo onde uma pessoa vai tomando decisões. Então tem muitos softwares hoje que estão recebendo os nomes de inteligência artificial, só que é importante a gente saber diferenciar o que é o quê. Tá. Eu queria lembrar o nosso público que você pode mandar a sua mensagem, compartilhar como que você utiliza, como que você lida com a tecnologia no seu dia a dia. E se te assusta também, né, Tabata? Que as pessoas estão assustadas diante de um cenário que é muito rápido, tudo muito novo, muito recente. Pois é, o que é IA, o que não é? Tudo é IA, como disse o Stefano. Calma lá, vamos desvendar esse assunto. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 11 3226 1111. E a gente já recebeu uma mensagem, eu quero compartilhar. Foi a Nancy Barros. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Eu também sou uma pessoa que não sou muito ligada ao que está visualizando mensagens tanto no Face quanto no Instagram e nem no WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito desligada nessa parte. Nancy, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ela se assemelha a você, né, Tabata? Um pouquinho. O Roberto Peba, ele disse, bom dia, por favor, me manda um alô. Manda um alô para o pessoal de Jataí, Goiás. Este programa é ótimo, assistindo TV todos os dias. Alô, Jataí. Muito obrigada, pessoal. Um bom dia para todo mundo de Goiás. Dimitri, bom dia, ótimo programa com a Tabata e Breno. As 2 semanas eu descobri, assisto todos os dias. O povo tá chegando, hein, Tabata? Dimitri, muito obrigada. Divino Donizete, bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia, Rádio e TV. A tecnologia veio para revolucionar, mas tem coisas que ela roubou de nós. Hoje não tem mais diálogo. Sou da época das cartas do orelhão. Eita! Copravos, é isso? As fichas para conversar. As crianças eram mais ativas. Sou da geração dos anos 70. É verdade, a gente comprava as fichas, ia pra fila. Tinha briga na fila do orelhão, né? Tinha briga. O Stefano tá rindo. Causa isso, né, Stefano? Uma certa nostalgia, um medo também das pessoas com relação a isso. Eu confesso, né, que eu compartilho um pouco dessa mensagem do Divino
no que ele mandou. A tecnologia, ela veio para facilitar muita coisa, mas ao mesmo tempo ela roubou outras, nesse sentido, né? De olho no olho, de contato. Mas como que você lida com essa questão de tentar desmistificar a tecnologia, a inteligência artificial para as pessoas mais nostálgicas, digamos assim? Olha, esse sentimento de nostalgia, ele é muito comum. E eu vou te falar uma coisa assim, ele vai ficar cada vez mais intenso nas pessoas. Vão ver que as pessoas vão começar a ficar cada vez mais direcionadas para o sentimento de nostalgia, movimentos vintage ou movimentos voltando para épocas antigas. Então vocês estão vendo no mercado muitos conteúdos, muitos filmes do passado sendo relançados, muitos conteúdos nas redes sociais que têm menções ou inspirações de maneira visual, de conteúdo, de termos que são ali dos anos 80, dos anos 90 e assim por diante. E, na verdade, isso é muito natural e existe uma lógica por trás disso. A lógica é uma questão de comportamento humano. Quando a gente lidar com novas tecnologias, momentos novos, nós buscamos aquilo que a gente sente segurança, aquilo que a gente conhece. Então, a nostalgia, ela é um sentimento humano focado em conforto, focado, olha, isso aqui eu não conheço, mas eu conheço aquilo ali. Então, eu vou me inspirar e vou lembrar de um momento que me traga segurança. É verdade. Então, um momento como esse que a gente está vivendo, que as mudanças estão sendo muito rápidas, tudo está mudando muito rápido, a cada mês novas tecnologias surgem, assim, coisas que antigamente, assim, vamos dizer, uns 4 ou 5 anos atrás, a gente demoraria muito mais tempo para ter essa evolução tecnológica. 1 ou 2 anos seria um tempo mais que a gente conseguiria absorver com maior facilidade. Hoje as pessoas não estão tendo esse tempo. Elas já estavam adequadas a uma grande... sendo bombardeada por grandes quantidades de informação, só que agora está pesado, assim, é muita coisa, muito rápido. É muito rápido. E isso gera alguns sentimentos na gente. Ela gera, primeiro, o sentimento de nostalgia, porque eu não conheço isso, eu vou dar um passo para trás e voltar para onde eu conheço e eu me sinto mais confortável. Uhum. E assim como você falou, que é o sentimento do medo. O sentimento do medo, ele nada mais é que o desconhecimento. Nós tememos aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe lidar. Toda a lógica do medo, ela é baseada na ignorância, na pessoa não saber utilizar algo, não conhecer, não saber o que está lidando, e aí gera o sentimento do medo. Porque se você pensar, vamos pegar um exemplo do dia a dia, muitas pessoas têm medo de dirigir, começam a dirigir e têm medo, mas depois de um tempo elas pegam a prática e elas, ao conhecer as regras, saber lidar com um veículo, elas perdem o medo de dirigir porque elas passam a aumentar o conhecimento sobre todo aquele universo. Então, a inteligência artificial, ela vem da mesma maneira. As pessoas que mais temem a inteligência artificial ou as ferramentas são as pessoas que desconhecem elas. Ô, Stephanie... É por isso que uma das principais premissas nossas é quebrar esse medo. Então tem um lado positivo também, um pouquinho essa insegurança, porque a pessoa vai parar um pouquinho, opa, peraí, eu não vou ser muito afoito, né? Mas ao mesmo tempo eu vou procurar me inteirar, vou procurar conhecer para tentar ao menos acompanhar um pouquinho esse avanço, né? Eu vou pedir, Stefano, só para você segurar rapidamente o seu comentário, porque nós vamos acompanhar agora a previsão do tempo. Já a gente volta, porque antes de encerrar a entrevista contigo, porque o nosso tempo passou muito rápido, eu olhei aqui e falei, meu Deus, já vai dar 9h30, são 9h28 agora. 9h28. Porque eu quero entender como que as pessoas, quem é microempreendedor, empresário, a pessoa que ela tem a própria empresa também, além, né, do
do uso da tecnologia no dia a dia, mas como que essas pessoas podem implementar para otimizar processos mesmo, né? Utilizar as ferramentas da tecnologia a seu favor, né? Tirar um pouco esse medo e utilizar a seu favor para alavancar os negócios. Mas já a gente volta com o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Até já, Stefano. 9h28, bom dia, hein? 9h29, acabou de virar. 9h29. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo na sua região. Bora lá. Em Rio Branco, o sol aparece em meio a muitas nuvens. A temperatura vai de 22 a 32 graus. Dia de muito calor também em São Luís. A máxima chega a 32 graus e a mínima fica em 25 graus. Em Cuiabá tem sol com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima é de 20 e a máxima 31 graus. Dias de sol com aumento de nuvens em São Paulo. A máxima chega a 28 graus e a mínima é de 16 graus. Já em Curitiba o sol aparece, mas tem previsão de chuva à tarde. A temperatura varia entre 14 e 24 graus. Relógio, rádio, TV. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus,
Em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nosso Deus fará. Relógio, rádio e TV. 9h34, relógio e TV, relógio, rádio e TV. Opa, quase que não sai aqui. Nós estamos ao vivo com o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação, trazendo um panorama, né, sobre desmistificando o que é IA, o que é essa ferramenta tecnológica que está presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe, nem imagina. É verdade. Pega qualquer coisa, né? A gente só imagina que tá ali na palma da mão, no celular, mas você vai no médico e aí ele tá utilizando alguma ferramenta de IA ali na sua consulta, para aprimorar o no serviço, exame, né? Enfim, a gente não imagina, é tão amplo mesmo, né, como o Stefano disse. Agora, Stefano, a gente falou muito sobre a questão do medo, a insegurança que bate na população de forma geral com relação à inteligência artificial, mas no dia a dia, para o empregador, para uma pessoa que ela tem uma empresa, uma loja, ela quer fazer uma transição de carreira, enfim, essa ferramenta ela veio para facilitar, né? Para modernizar muita coisa que antes era muito burocrática. Veio mesmo, Tabata, veio e mudou e está ajudando muita gente. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, estão desconhecendo. A gente sempre brinca aqui na SBI que se você não está confuso, você está por fora, porque realmente é muita informação de uma vez. Porém, muitos empreendedores, eles estão aprimorando muito seus recursos com essas ferramentas. Estão ajudando muito, principalmente as pequenas e médias empresas. Porque facilmente hoje você consegue ganhar funcionários, ganhar times, que são os chamados agentes, as inteligências artificiais, estão realmente se tornando braços para as pessoas que operam, organizam e administram seus próprios negócios. Então, essas ferramentas realmente ajudam e de uma maneira muito intensa a fazerem essas milhares de tarefas que os empreendedores no Brasil têm que fazer. E esse é um dos papéis aqui da SBI, é ajudar esses empreendedores a desmistificar isso, como que eu uso, como que eu aplico isso no dia a dia e tudo mais. É ali que a gente tem as nossas N ações, a gente tem eventos, nós temos treinamentos e a gente ajuda as pessoas a realmente colocar a mão na massa e desmistificar esse mundo complexo e saber realmente como realizar uma ação dentro daquele negócio do dia a dia de cada uma das pessoas. Perfeito. Olha, só para finalizar, Stefano, então, como que os empreendedores podem começar a utilizar ou buscar, né, ferramentas novas para o seu trabalho? Olha, ferramentas novas estão surgindo todos os dias. O primeiro ponto é a questão da fonte. Então, hoje, vocês estão vendo ali, você falou, né, Tabata? Vocês estavam comentando ali, quando começou a matéria, que muitas pessoas conhecem e ouvem o termo de IA vendo vídeos e fotos na internet. Então, assim, hoje já é impossível você saber o que é verdade e o que é mentira. Então, até um tempo atrás, isso já, a gente tinha uma certa facilidade, mas a nível de qualidade hoje, ela já chega num nível que visualmente já não permite mais uma análise visual. Então, hoje a gente só consegue saber se um conteúdo é gerado por inteligência artificial através apenas de uma perícia técnica.
Então, na verdade, isso nos leva para uma outra seara. Então, hoje a gente fala, não importa mais saber se aquele conteúdo é verdade ou não, se ele foi, se aquele conteúdo ele foi gerado por IA ou não. A gente tem que olhar a fonte que está está nos dando aquela informação. Então, ali que canais de respeito, canais que a gente confia, realmente saber a fonte da qual origina aquela informação é mais importante de tudo. E a partir daí, essas fontes também vão nos ajudar a saber quais são as melhores ferramentas que a gente pode usar. Porque, assim, no mercado existem várias ferramentas, a cada dia surgem muitas novas ferramentas também. Então, a gente só precisa saber qual é a melhor ferramenta. Aí, para escolher a ferramenta, nada melhor do que um canal confiável para você ouvir falar, olha, tem essa ferramenta, ela pode ser usada dessa maneira. E aí você começar a entrar nesse mundo da inteligência artificial, que realmente traz muitos benefícios, principalmente para os empreendedores. Tem que estar por dentro. Tem que se inteirar. Tem que se inteirar. Não dá para fugir disso. Exatamente. Porque, como ele disse, o medo é sinal o quê? De ignorância. Não é ignorância no sentido pejorativo, mas sim de você não ter conhecimento sobre aquilo. Então, estar bem inteirado, né, da evolução. Prometo que eu vou me empenhar mais também nessa questão, porque eu mencionei, Stefano, anteriormente, que eu sou um pouquinho desligada e tento, na verdade, até propositalmente, viu? Mas aqui, no sentido do trabalho, a gente tem que estar inteirado mesmo. Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Muitíssimo obrigada, Stefano. Foi um prazer enorme falar contigo. Rede social na tela, ó. @sb.inovacal. @sb.inovacal. Já siga, então, a Sociedade Brasileira de Inovação. Obrigada, Stefano. Obrigado, Tabata. Obrigado, Beno. Pessoal, obrigado a toda a audiência. Um ótimo dia para todos. Muito Até obrigada. Logo. Valeu, Stefano. Até. Tá aí. 9h41. Gente, hoje falando de tecnologia no nosso dia a dia, tecnologia no trabalho também, na carreira. Você já pensou como seria mudar de carreira? Eu vou fazer uma perguntinha aqui, Breno. Não sei se você vai gostar muito, se você é desses que não gostam muito de falar da idade. Mas você tá na casa do quê? Não tem Dos problema 20? não. Tô chegando nos 50 já. Você já imaginou mudar de carreira? Você já pensou? Olha, mudar de carreira no momento que você está agora? A essa altura, não. Claro que se houver necessidade, como diria o meu pai, a gente tem que estar sempre pronto às oportunidades, né, que venham surgir. Ainda mais hoje, né, com o mercado tão competitivo. Então, se de repente não deu para... Agora, na época, um pouquinho mais jovem, eu tinha por mim que eu seria ator, cantor ou iria... alguma coisa iria fazer nesse sentido. Enfim, vim parar no rádio hoje, traçando os meus primeiros passinhos na TV. Ai, que legal. Quem diria, né? Olha. Acho que a gente tem que estar disposto a buscar aí, encarar novos desafios, né, Tá? Pois é, Independente né? da idade. Então, você que acompanha agora ao vivo o Relógio Rádio TV, você já pensou, você já se pegou pensando se ainda dá tempo de mudar de rota? Quantos anos você tem? Você já ficou se perguntando, será que eu consigo ainda? Será que dá tempo de mudar de carreira, mudar de trabalho? Muita gente acredita que depois de uma certa idade, passei dos 40, não dá mais tempo. Essa altura do campeonato, não vai dar certo. O mercado de trabalho, ele fecha as portas, ele é mais voltado para os jovens. Só que a verdade é que o mundo mudou muito, a expectativa de vida aumentou, nunca foi tão necessário e possível também se reinventar, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje. Imagina deixar para trás uma carreira consolidada. Agora você, pensa assim, imagina você deixar para trás uma carreira consolidada no direito,
enfrentar o medo, né, digamos assim, do desconhecido, decidir que é hora de começar um capítulo inteiramente novo, com toda a bagagem que você já tem. Mais do que isso, mergulhar de cabeça no mercado atual, dominando ferramentas modernas de inteligência artificial que hoje têm transformado todas as profissões. Para nos contar, então, como perder o medo de recomeçar, como planejar essa transição, como usar a tecnologia para acelerar essa nova fase, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a advogada Valéria Vargas, conselheira consultiva para pequenas e médias empresas. Valéria, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Deixa eu só ligar aqui. Oi, pronto. Pronto, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, Breno, Tabata, obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Eu sou uma profissional de tecnologia. Estou há 32 anos na área, sendo 18 como executiva e recentemente, já aos 56 anos, decidi mudar, fazer essa transição. De rota. E mudar a rota, né? E me formar como conselheira e começar a empreender como conselheira. Nossa. Conselheira consultiva para pequenas e médias empresas. O que você faz exatamente, Valéria? Olha, Bom, primeiramente eu empacotei toda a minha... o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 32 anos. E hoje eu venho... buscando resolver lacunas entre a execução e a decisão, né, de pequenos e médios empresários, né? A minha vida toda trabalhei no mundo corporativo, em grandes empresas globais, e aí eu entendi que apesar de eu ser de uma área específica de tecnologia, né, eu conseguia ter essa visão do todo e auxiliar, né, fazer as perguntas certas antes das decisões caras. Eu já trabalhava dessa forma dentro das empresas e eu decidi levar isso para fora delas e auxiliar empresários. Agora, pensando aqui, né, a coragem de mudar, de embarcar, aliás, em algo novo. Como que foi, né, ter essa ideia? Vou mudar, vou para essa área, dar consultoria para pequenas empresas. Primeiro, como que foi você, esse start? Você estava incomodada com o seu trabalho anterior, com a sua vida? Como que veio isso? Não, na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, tanto que eu estou há 32 anos. Eu iniciei na tecnologia quando o mundo ele era analógico. Em 1994, a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Se a gente queria mandar uma mensagem rápida, era por telegrama, né? Não tinha celular, era orelhão, enfim. Eu vi toda essa transição. Até a gente chegar até aqui, talvez os usuários não tenham essa noção do quanto a gente trabalhou para pavimentar essa estrada, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Só que eu cheguei a um ponto, eu atuando como CIO de um banco B2B, então ele é a cadeira mais alta da tecnologia, eu comecei a entender que, assim, eu era uma empreendedora dentro das empresas por onde eu passei. E o que eu quero falar com isso, né? Eu, apesar de estar ali dentro da tecnologia, eu cruzei esse cercadinho da tecnologia, como costumo falar, e sempre trabalhei muito próximo das áreas de negócio. Sempre fui aquela pessoa que procurava trazer os assuntos delicados, aqueles que doem, que ninguém quer resolver, chamar as pessoas envolvidas, falar, gente, vamos olhar para isso de uma outra forma, vamos olhar esse cubo sob um outro ângulo, porque nem tudo é sobre tecnologia, né? A transformação, que todo mundo fala, a transformação, ela é principalmente sobre pessoas, processos e cultura. A tecnologia entra junto. Envolve tudo, né? Envolve tudo. Então, assim, com essa experiência, foi esse momento, Tabata, que eu falei, gente, assim, E aí, pensando, né, aos 56 anos, você fala, gente, o que eu vou fazer, né? Até quanto tempo, qual é a longevidade da minha carreira, né? Acho que eu já cheguei num ponto que eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Até para ter mais tranquilidade de horários, para ter uma qualidade de vida, né? Sim. E eu comecei a pensar nisso. Acho que o conselho consultivo é um tema que entrou na moda do mercado. E eu fui buscar essa formação, tirei o certificado, e aí eu comecei essa transição para esse mundo de empreendedorismo.
Tá, então assim, você já tinha, com toda aquela sua experiência, né, trabalhando em banco, você disse? Sim, banco, seguradoras, isso. Então você utilizou isso para repassar a pequenas e médias empresas. Sim. Nossa, legal, interessante. Porque muita gente chega nessa fase, né, 40, 50 anos, com tantos anos de carreira, fica pensando, eu posso compartilhar isso, né, com outras pessoas. Quem está começando, então não sabe muito bem como fazer. Será que eu vou para a área acadêmica, né, ser professor? Não, mas aí tem, como você disse, né, tá na moda, entre aspas, ser consultor. Isso, né? Você ajudar, então, pessoas que estão começando a alavancar os negócios. Sim, porque é o que eu comentei, né? É questão de fazer as perguntas certas antes da decisão cara. E a decisão cara, ela não é só sobre dinheiro. Ela é sobre imagem, é sobre contratação de pessoas, enfim. Né? Então, isso era algo que eu já vinha fazendo, né? Então, eu olhei com um pouco mais de carinho para esse caminho e empacotei ali o que eu fiz ao longo de 32 anos. Você falou em qualidade de vida e entra satisfação também, né? Exato. Porque é interessante quando você senta do outro lado da mesa, né? Você senta ali ao lado de um fundador, ao lado de um CEO, e você traz algumas visões, porque quem vem de fora tem aquela visão de drone, né? Consegue olhar 360 ali do negócio. É lógico que existem metodologias para você fazer um diagnóstico, entender como é que está a empresa, a saúde financeira, enfim, vários aspectos, né? E com esse olhar você ir ajudando, né? E apoiando e direcionando aquela empresa, aquele fundador, qual o caminho melhor a seguir. Você não decide nada, você orienta. A decisão é sempre do proprietário, né? Enfim, do empresário, mas é muito bacana isso, dá uma satisfação. Exato, dá uma satisfação pessoal muito grande. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, dúvidas ou quiser comentar também, fazer comentários conosco, pode mandar no 11 3226 1111, assim como algumas pessoas têm feito. Vamos então abrir a nossa caixinha de mensagens do WhatsApp? Nossa, o pessoal tá atento, hein? A Leonice já mandou. Bom dia, Tabata e Breno. Sou Leonice de Manaus, Amazonas. Bom, antes eu só assistia o missionário R.R. Soares às noites. Agora que descobri o programa, gostei tanto e deixei a minha TV o dia todo ligada na HIT. Agradeço a Deus pela vida de vocês, do missionário. Manda um alô aí para Manaus, por favor. Alô, Manaus. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada, Leonice. Seja muito bem-vinda, viu? Quem mais? Maria Anice, bom dia. Eu não dou muita importância à tecnologia, mas acho que algumas coisas boas, importantes, coisas que não vivi. Sou de 1961. Dá um alôzinho aqui da Uana, Pantanal. Isso? Um abraço, Maria Anice. Tudo de bom. O José, ele tem 59 anos. O mercado fechou. Olha que sou trabalhador, mas é difícil. É um cenário, né? Sim. Não é fácil, não é fácil, né? Como a entrevista anterior, nós estávamos falando com o cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação, e ele dizendo o seguinte, né, Valéria, e talvez você possa compartilhar isso também, que muitas pessoas têm receio da evolução da tecnologia que tem sido implementada no nosso dia a dia. A gente tem que se adaptar, principalmente no trabalho. Que é aquele medo de perder o emprego, medo de ficar para trás, principalmente ficar para trás, né? Porque as coisas estão evoluindo tanto e você fica assim, meu Deus, é tanta informação, tanta coisa nova chegando, e você vai, se você não embarca nessa e não se atualiza, vai ficando realmente, acaba ficando para trás. E aí talvez esse seja um medo do nosso ouvinte / telespectador, esqueci o nome dele, que acabou de mandar mensagem, né, que tem 59 anos e tal. Você tem acompanhado isso, presenciado isso dos clientes que você atende, esse medo do avanço da tecnologia e eles
sentido, talvez, isso, tô ficando para trás, o meu concorrente tá avançando e eu não, por conta a IA, a tecnologia? Sim, com certeza. E eu posso dizer para vocês que, assim, não o medo, né? Mas eu vivenciei isso na pele, porque, assim, gente, é impossível, ainda mais na época que a gente está hoje, acompanhar toda a evolução da tecnologia ali no dia a dia, né? Então, o que eu sempre fiz na minha carreira foi trilhar um caminho e falar, gente, eu vou acompanhar esta parte, que é isso que se aplica ao meu trabalho. Agora, em relação aos empresários, às pessoas, enfim, os usuários de forma geral, eu acho que é importante acompanhar, sim, mas ter um foco. Então, o que eu comento muito, que eu falo muito para os empresários é o seguinte... Porque acho que fica essa questão, nós precisamos, né? Preciso ter IA. Mas, primeira pergunta, IA para quê? Tá. O que você quer resolver? Qual é a dor que você quer resolver? Você quer reduzir o seu quadro de funcionários? Você quer fazer mais com o que você tem? Então, acho que é importante ter na cabeça, assim, o que eu quero fazer com a tecnologia? E, sim, é importante aprender IA, mas aprender de uma forma... produtiva. Que faça sentido para você. Exato. Que faça sentido e que você consiga aplicar realmente no seu dia a dia. Não é usar a IA como um Google. A gente usava o Google antigamente para fazer perguntas, né? É para ela te facilitar e até te dar, falando de qualidade de vida, te dar mais tempo para você pensar naquilo que você tem que efetivamente pensar. Né? Ontem mesmo eu estava fazendo um trabalho, uma especificação de um sistema que eu tô construindo, e eu fiquei batendo um papo ali, trocando ideia com a IA, porque assim, e o que eu fiz em um dia, eu levaria um mês para digitar tudo aquilo. Lógico que, então assim, eu aporto o meu conhecimento, mas a IA me auxilia naquilo que não é o meu core, aquilo que não é o meu papel principal, que é digitar tudo aquilo. Então assim, fazendo um paralelo, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, precisam trabalhar dessa forma. Usar a tecnologia para que elas tenham mais qualidade de vida. Tá. Pensar, né, como a Valéria disse, precisa, para quê? Primeiro vem, então, a necessidade do seu negócio, no seu trabalho, talvez algo que você... leva muito tempo, como, por exemplo, a gente falou da Santa Casa no comecinho, trazendo aqui uma notícia, o nosso jornalista Kleber Werneck, ele foi ao vivo conversar com a médica responsável pelo departamento, que os médicos estão usando uma ferramenta para diminuir o processo de relatórios para os médicos. Perfeito. Então, eles levavam quase 14 horas para fazer aquele relatório. E agora 10 minutos, Valéria. Então, assim, é algo surpreendente, né? Surreal. E é importante essa seleção, né, do que a gente quer fazer com a tecnologia e qual é a tecnologia que a gente vai usar, porque vocês sabem, a gente é bombardeado diariamente por ofertas, principalmente de IA, né? Compre essa vai resolver sua vida, essa é milagrosa. Enfim, então, assim, é muito importante baixar a expectativa um pouco, olhar para o que quer fazer e usar de forma produtiva. Valéria, agora, rapidamente, para a gente daqui a pouquinho encerrar, mas qual conselho você daria para quem nos acompanha, tem medo dessa transição de carreira, acha que não vale mais a pena, enfim, bate aquele medo e a pessoa acaba não realizando o sonho que realmente tem, ou mudar os sonhos? Olha, eu fiz uma listinha rápida com uma cola aqui, de seis conselhos rápidos, orientações, enfim. Primeiro ponto, gente, eu acho que é assim, confiar na gente mesmo. Tá, acho que esse é o principal ponto, não ter esse medo, né? É lógico que o medo é natural, mas confiar na gente mesmo, porque assim, a bagagem da gente é muito rica, né? E o segundo ponto é exatamente fazer um inventário de habilidades. Isso me ensinaram, eu recebi esse conselho de um amigo e eu fiz isso. Então, é fazer uma lista mesmo, e essa lista pode ser num caderno, pode ser no Excel, onde você se sentir mais confortável, porque é algo seu. Quais são as suas habilidades? O que você fez de bacana ao longo da sua vida? E coloca aqueles detalhes pequenos, sabe? Por que tudo isso? Você vai relembrar desde lá de trás todas as entregas que você já fez. E você vai descobrir que você tem habilidades fantásticas, que eu brinco que são os meus superpoderes, né? E, ao mesmo tempo, você aproveita essa lista para tirar tudo aquilo que você não quer mais, comportamental, pessoal, enfim, e põe isso numa bagagem, né? O terceiro ponto é assim, se você quer mudar do A para o B, você precisa
aqui no A, fazer esse inventário de habilidades. E o B, se você quer estar no grupo B, comece a frequentar o grupo B. Leve as suas habilidades para lá e comece a frequentar. Faça networking com as pessoas do grupo B. Né? Comece a estar entre eles. Sondar o desconhecido. Isso, sondar o desconhecido, aprender, né? Escutar mais do que falar, mas se propor a estar ali, participar de eventos, fazer treinamentos dentro da medida do possível. A gente tem que lembrar que tem muitos órgãos também do governo que podem ajudar em treinamentos, tem o Sebrae e outros tantos por aí. Às vezes a pessoa não tem uma disponibilidade financeira, mas é muito importante participar do grupo B. Então, ir atrás disso de alguma forma. O quarto ponto que eu já falei aqui, que eu acho que é o letramento, né? Buscar treinamento, buscar participar de eventos que te tragam este conceito do B. Entender quais são os canais de comunicação adequados. E por que eu falo isso? Eu vindo do corporativo, o meu mundo, o meu canal de comunicação era o LinkedIn. No empreendedorismo, Instagram. Então, é uma linguagem que eu tive que reaprender, né? Então, é importante ver qual é o canal de comunicação adequado e não fazer nada sozinho. Buscar uma ajuda de profissionais. Né? Quando eu falo profissionais que possam te orientar em relação a como se colocar numa rede social, como você falar em público, enfim. N outras coisas e buscar não reinventar a roda. Busca alguém que já tenha trilhado esse caminho que possa te orientar. Legal, maravilha. Essa é a Valéria Vargas, conselheira consultiva para pequenas e médias empresas. Você sabe o que eu percebi? Quando a Valéria sentou aqui, me parece que, Valéria, eu fiz uma leitura rápida, você até se emocionou um pouco. Acredito que passou um filme na sua cabeça. É verdade. Né? Olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. A gente podia dizer assim, a pergunta é, valeu a pena essa mudança de rota? Valeu a pena sim, vale muito a pena. É gratificante ter os feedbacks das empresas, enfim. E só falando, Breno, eu também pensava em ser cantora e atriz, viu? No início, quando eu tinha lá meus 17 anos. Acho que todo mundo sonhou já um dia ser, né? Cantora, atriz, popstar. Ai, gente, olha, muito obrigada, Valéria, pela entrevista, por ter vindo aqui. Foi um prazer enorme. Eu agradeço a vocês a oportunidade, Obrigado, prazer Valéria. estar com vocês aqui. Sucesso. Um abraço para todos. Muito obrigada. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo, logo lá no nosso canal no YouTube. Com certeza. Hit TV é só você acessar e assistir, acompanhar na íntegra. Se quiser seguir a Valéria, o @ dela no Instagram é @aconselheira Valéria. Tudo junto, bem facinho. @aconselheira Valéria. E também precisar de consulta, então, para a sua pequena ou média empresa. Muito obrigada mais uma vez, Valéria. Obrigado, Seja Valéria. sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. 10h01. A gente vai acompanhar agora a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Glória a Deus, meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui no estado do Ceará, na nossa sede em Fortaleza, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. A nossa sede estadual está de portas abertas para te receber em nome de Jesus Cristo. Eu quero dividir uma palavra com você em nome de Jesus, está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Esse momento é onde Davi está prestes a vencer o seu gigante, vencer aquele Golias, exatamente. E talvez eu estou falando com pessoas que estão enfrentando um Golias grande, algo terrível está te espantando, seja na vida, na sua saúde, às vezes na vida financeira, em alguma área da sua vida, esse gigante se levantou para tentar te humilhar, para tentar te atemorizar. Só que a palavra de Deus mostra algo que tinha no coração de Davi e tem que ter no seu coração também. Lá no versículo 47, 1 Samuel 17, 47, a Bíblia fala assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. E como é que Deus salva? Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará na minha mão. Olha o que Ele está dizendo agora. Ele está dizendo que o nosso Deus não está na violência humana, não está na ignorância do homem. O nosso Deus salva e opera de maneira diferente. Não com espada, não com lança, porque Ele é o Deus da guerra. É Ele que batalha por você. E você tem que crer nisso de
todo o teu coração. Creia aqui, meu irmão, o nosso Deus está batalhando agora em prol da sua vida, mas você tem que acreditar, você tem que determinar através do nome de Jesus e você, meu irmão, vai ser abençoado em todas as áreas, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, em nome de Jesus. 10h03 agora. Relógio, rádio e TV no ar. Gente, agora nós vamos fazer aquele giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. Saber o que é notícia hoje no cenário internacional. Vamos então fazer o nosso giro. O governo brasileiro contestou oficialmente a ameaça do governo de Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre produtos nacionais. Washington alega que regras brasileiras e o sistema PIX prejudicam companhias de tecnologia americanas. O Brasil rebateu, afirmando que o PIX não é discriminatório, que a sanção dos Estados Unidos é inadequada. Sanções e crime organizado. O governo federal analisa o impacto econômico e bancário após os Estados Unidos anunciarem sanções e o bloqueio de bens de empresários e também empresas brasileiras por suposta ligação com o PCC. Procuradoria-Geral da República defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar após a apreensão de uma arma em uma blitz. A defesa aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prorrogação ou não da medida. E no cenário de pré-campanha presidencial, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou Gilberto Kassab como seu vice na chapa. Enquanto isso, o PL tem considerado o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, do Republicanos, como possível candidata a vice da chapa de Flávio Bolsonaro. Destaque da seleção, Bruno Guimarães ganha os holofotes como o segundo maior garçom da Copa até aqui, acumulando 4 assistências fundamentais para a seleção brasileira na fase de grupos. 10h05 agora, no horário de Brasília. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já acordou, olhou no espelho e pensou que queria fazer uma outra coisa da vida? Assim como a Valéria, que a gente acompanhou na entrevista agora. Ou que o seu trabalho atual já não te dá mais aquela vontade, né, de acordar todos os dias, que o dinheiro não tá valendo, o estresse, que você quer mudar a rota. Com perdão da palavra, perdeu o tesão. Muita gente acha que depois dos 40 ou dos 50 anos, o boleto vence, a idade chega e o jeito é aguentar o que tem até a aposentadoria. Só que a verdade é que o mercado mudou, como eu já tinha dito. Hoje, começar do zero na maturidade não só é possível, é a realidade de milhares de brasileiros. Muita gente tem continuado antigamente, depois dos 50, a pessoa já estava se preparando para se aposentar. Começava hoje a traçar planos já, né? Hoje não, né? A gente tem acompanhado muitas empresas, pesquisas mostrando que empresas estão, inclusive, preferindo contratar 50 a mais do que os jovens. Por N questões, por várias questões, comprometimento, né, responsabilidade, a forma de lidar melhor com as pressões, com feedbacks, com críticas, enfim. É sobre esse assunto que a gente vai tratar agora, como ajudar a perder o medo, entender como se preparar para mudar de carreira ou para continuar. Você não precisa já, né, parar. Tá chegando nos 60, 65, já vou me aposentar, mas eu queria continuar no mercado de trabalho. Vamos falar agora ao vivo com o especialista Anderson Garcia, especialista em IA e também mercado de trabalho. Anderson, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Muito bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Anderson. Vamos lá, para quem tem mais de 40 ou 50 anos, o maior peso na hora de mudar de profissão são as contas fixas, né? Dá para planejar uma transição de carreira, Anderson, sem perder talvez a reserva financeira guardada ou
enfim, o medo também, né, que bate. Qual que é o primeiro passo de segurança? Claro, justamente nós somos de tecnologia e a tecnologia hoje abriu muitas portas, principalmente para transições de carreiras, seja ela para as pessoas mais jovens e para as pessoas mais idosas também. A gente está chegando numa fase de mercado, né, que se chama isso internacionalmente de Silver Economy, né, economia prateada, que é o envelhecimento da população global, né, e como nós devemos reter esses talentos e senioridades. Claro que a gente sabe, né, que uma reserva financeira ajuda muito, principalmente na recolocação e na mudança de transição de carreira, só que o valor que isso traz para as empresas nessas requalificações, a gente tem ajudado bastante pessoas mais sêniores a entrar no mercado de trabalho por conta da facilidade agora com a inteligência artificial. Então, sim, dá para você fazer uma transição sem ter um impacto, claro, um degrau vai ser voltado aí na carreira, mas a escalada hoje com a tecnologia é muito mais rápida. E assim, é uma das missões nossa aqui do Instituto Global Tech, é requalificar, ensinar jovens e também pessoas 40, 50 mais para se realocarem no mercado de trabalho quando a gente fala em tecnologia. Interessante isso que ele falou, Breno, porque muitas pessoas, o grupo sênior, como ele disse, a gente imagina, ou muitas pessoas imaginam, que pessoas, os idosos, chegou depois dos 50, não são idosos, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo maturidade agora. Na maturidade, depois, na fase sênior, as pessoas têm mais dificuldade para se adaptar à tecnologia, à inteligência artificial. E o Anderson falou que não é bem assim. Não. Então, eles são mais abertos, Anderson, a essa transição, a adaptabilidade da tecnologia no trabalho? Exatamente. Principalmente quando eu falo em seleção, pessoas mais sêniores tendem a se adaptar mais fácil, pode ter certeza. Por quê? Pela vivência, né, pela experiência de mercado de trabalho, as tão faladas soft skills conta bastante, né? A pessoa se falar bem, se portar, saber como é o ambiente de trabalho, ter acessibilidade. A gente tem esse problema com essa nova geração que está chegando agora, principalmente no âmbito remoto, por conta da pandemia. E pessoas mais sêniores não têm nenhuma dificuldade, pelo contrário, né? A gente aqui costuma falar muito isso, a gente contrata caráter e treina habilidades. Habilidades é fácil de se treinar, mas caráter, as soft skills, é bastante difícil encontrar isso em perfis mais júniores. Então, sim, a gente dá preferência. Que bom que você falou aí, né? 50 não são idosos, que eu tô quase lá. Né? Então, eu já fiquei olhando ela aqui. Não, eu só quis voltar. Coração, mas... Não, eu só quis voltar, não era nem fazendo uma correção, é porque eu pensei assim, eu deveria ter começado falando da maturidade, né? Essa fase 50 mais, depois o que é considerado por lei como os idosos a partir dos 65. Só que os idosos têm dado um show, um banho nos mais jovens, né? Não tenha dúvidas. Isso até mesmo no mercado de trabalho, com relação a tudo. Com certeza. A gente auxilia principalmente nessa transição. Tecnologicamente falando, a inteligência artificial, ela não é só mais papel, não é só mais uma pós-graduação, não é só mais um curso. Considere ela como uma skill básica até mesmo de currículo. Antigamente a gente colocava curso de datilografia, pacote, né, Office, enfim. Hoje, obrigatoriamente, a gente está procurando perfis que já utilizam da própria inteligência artificial para automatizar muito daqueles trabalhos que são analógicos, são mais manuais, e pessoas mais sêniores tem sim essa facilidade. Claro que os jovens já nasceram com isso na mão, né? Mas eles passaram, assim como eu, como vocês acreditam, por essa transição, né? A dificuldade que nós tínhamos de chegar na informação e hoje a facilidade que nós temos. Então, as pessoas mais sêniores dão muito valor, né, para isso e sabem, de fato, utilizar, claro,
tendo uma boa mentoria, e um cuidado também com a questão da segurança. Ô Anderson, a gente pode dizer que já viramos a página nessa questão de preconceito em contratar uma pessoa acima dos 30? Com certeza, com certeza. Pessoas mais sêniores têm, né, além das soft skills, experiências de mercado de trabalho que nenhuma inteligência artificial tem ainda, né? Antigamente, eu costumava dizer que nós deixávamos, né, nossos pais aí deixavam as emoções ali na hora de descer na parada ou estacionar o carro no trabalho e virava a chave, virava um perfil profissional separadamente, né? Isso. Hoje a gente tem que estar lidando com pessoas que trazem essas emoções e aí a gente encontra todo tipo de emoções no mercado de trabalho, mas as pessoas mais sênior costumam separar isso muito bem, né? Então a gente não tem nenhum preconceito e até prefere trazer sêniors por conta das experiências. Claro, as ferramentas a gente vai mudam, né? Todo o tempo, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Mas sim, acredito que esse estigma já não existe mais. A gente entende que a requalificação é importante, mas a realocação acontece a todo momento, principalmente com encontros e embates geracionais que nós temos. Vocês têm sentido, ou talvez não, vergonha dos 50 mais em voltar a estudar, fazer algum curso técnico ou não? Pelo que você disse, eles são bem dedicados mesmo em buscar essa atualização. Com toda certeza. A conclusão é essa. Eles não têm vergonha de forma nenhuma. Mesmo meu tio tem 69 anos, ele está fazendo faculdade. Olha, né? Que legal. Por somente buscar ali uma educação, voltar. Ele está super animado, né, com a faculdade agora que ele está fazendo, administração, mas enfim, ele nem precisava, né? Mas a assiduidade que ele tem, né, a força de vontade, ele não faltou um dia sequer de aula, eu tiro ele muito como esse exemplo. E eu mesmo já fui professor de informática, bem antigo aí, já tem uns 20 anos, e eu tinha com toda certeza, assim, essa postura dos meus alunos mais velhos, né? Vamos dizer assim. Eles têm muito mais foco, principalmente porque eles querem estar ali, né? Agora, como que eles podem, quem está nos acompanhando, que tem, então, mais de 50 anos, pode começar a se atualizar, então, e se preparar melhor para o mercado de trabalho? Anderson, qual que é o primeiro passo? Ótimo. O primeiro passo, você pode até mesmo utilizar a inteligência artificial ao seu favor, né? Perguntas corriqueiras do dia a dia, perguntas de formas leigas mesmo, você pode fazer. A inteligência artificial consegue te traçar passo a passo o que você vai fazer primeiro, né? Eu aconselharia o quê? Qual que é a sua transição de carreira? Hoje a inteligência artificial, ela com toda certeza a curto prazo algumas profissões vão acabar, com certeza, mas as novas surgirão. E números e estatísticas nos dizem que muito mais profissões novas surgirão por conta da inteligência artificial. Então o início ali da sua jornada é já começar a utilizar, fazer perguntas pertinentes para a própria inteligência artificial. Inteligência, dá um passo a passo de como fazer uma transição de carreira. Hoje eu trabalho no administrativo, no jurídico, no financeiro. Quais ferramentas eu posso utilizar para automatizar as tarefas que eu faço? Enfim, conversar mesmo, usar até a própria IA para ser o seu psicólogo ali e o seu coaching de carreira. E ela vai instruir com toda certeza, porque várias e várias pessoas já fizeram essa pergunta e ela está bem treinada para direcionar, né, ali a pessoa que está fazendo essa transição. Cursos hoje existem vários, né? Nós, como Instituto de Tecnologia, a gente tem esses cursos aqui também. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então a gente auxilia pessoas nessa transição, ensina jovens a entrarem no mercado de trabalho de tecnologia. Hoje a gente tem isso bem estruturado aqui, mas caso você queira procurar também, há muitos conteúdos na internet aí, grátis, milhões e milhões, pode ter certeza.
né, próprias plataformas aí de streamer de vídeos vão te auxiliar com essa jornada, né? Dependendo ali se ela está embarcada com a inteligência artificial, você já vai clicar no link direto e vai acessar. Monta um cronograma de estudos, dedique 1 a 2 horas por dia, faça um currículo bonito, peça para a própria inteligência artificial, inteligência, faça um currículo elegante, moderno, né? Com essas novas skills que eu estou treinando aqui, que com certeza ela vai te entregar aí um PDF, um documento bem formatado, e esse aí já é o diferencial, e faça o cadastro naquela rede social profissional, né? Eu não vou citá-la aqui, mas com toda certeza isso vai te ajudar na hora do recrutamento a ver que aquele profissional teve um carinho, né? Gastou um tempo, dedicou para de fato informar quais são as suas habilidades ali para entrar no mercado de trabalho. Então, essa é a minha dica aí. Espero ter ajudado vocês nessa jornada. E como? Com certeza. Até mesmo fica a dica para quem é neto, filho e quiser ajudar seu pai, sua avó, seu avô, sua mãe, né, sua tia, quiser ajudar nessa transição, jornada, né, de recolocação, de se atualizar mesmo para o mercado de trabalho, e aí todo mundo junto embarcar nessa e buscar esses cursos, né, essa qualificação. O Anderson trouxe aqui informações valiosíssimas e a gente agradece já muito a participação dele ao vivo aqui no Relógio Rádio e TV. Antes de passar a palavra, Anderson, para você, enfim, se despedir ou quiser fazer um comentário, eu vou passar o @ para quem quiser acompanhar o instituto onde o Anderson trabalha. Ele é especialista em inteligência artificial e mercado de trabalho. O @ é @globaltech, tech é com C e H, tá? Então, @globaltech.institute, tá? Então, globaltech.institute, com E no final. Anderson, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. Que isso, eu que agradeço, tá? Tenham um bom dia para vocês. Fiquem com Deus e contem conosco aí. Nos siga nas redes sociais para acompanhar as tendências, que com certeza vai ter um especialista aqui do nosso lado para apoiá-los aí nessa transição e nessa jornada, né? A informação só faz sentido se for para todos. Então, deixa essa palavra final aqui como direcionamento para essa nova jornada dos que estão iniciando, dos que já estão na caminhada, tá bom? Obrigado, gente. Tenham um ótimo bom dia. Um ótimo dia para você também. Olha, muita coisa, né, pra gente se atualizar, Breno. E perder o medo, né, de repente... Sabe uma coisa que eu fico pensando? Acabou que não deu tempo de perguntar para o Anderson, né, devido à correria. Mas quando saber, por exemplo, Tabata, por exemplo, a gente chega num período na empresa que a gente confunde um pouco a estagnação, né, que a gente perde um pouquinho o prazer, né, de desenvolver. Parece que já deu o que tinha que dar aqui nessa função, parece que já deu o que tinha que dar aqui nessa empresa. Quando saber o momento exato de mudar de profissão ou, de repente, só trocar a empresa, uma nova empresa, sem sair do ramo. E, às vezes, falta mesmo pra gente buscar mais conhecimento. Né? Muitas vezes não é que o seu trabalho... você já aprendeu tudo que tinha para aprender. Mas você pode se qualificar, né, buscar cursos que vão, seja para você colocar em prática no seu dia a dia, seja para próprio conhecimento. Conhecimento nunca é demais. A Valéria falou uma coisa muito interessante. Ela falou, faz um balanço, o que você já fez, o que você já aprendeu, onde você quer chegar, né? Então, dá para trilhar precisa realmente trilhar esse algo novo, ou dá para aprimorar aquilo que você já está fazendo, né? Muito bom, né? Relógio Rádio e TV é sempre com informações relevantes. Você vê, a gente aprende todos os dias, né?
coisas que, assim, que nós podemos colocar em prática mesmo. Para melhorar a nossa vida. Soma no nosso dia a dia, desde casa até o trabalho. Pois é. E lembrando que o nosso WhatsApp está aberto, a gente está online, quer receber a sua mensagem, comentário, dúvidas, quiser mandar um alôzinho, um abraço, fazer crítica, pedir algum assunto, algum tema que você queira que a gente aborde aqui no Relógio Rádio TV, pode mandar pra gente no 11 3226 1111. Sabe o que temos agora? Parabéns! Tem gente da equipe fazendo aniversário. Aliás, ontem, acabei esquecendo, que é o Vainer, né? Fez aniversário ontem. E o Eric, que é integrante do Show da Fé, também está fazendo aniversário hoje. Assim legal. como você, que está acompanhando o nosso encontro aqui no Relógio Rádio TV. Está fazendo aninho hoje. Parabéns, né? Pois é, parabéns. Muitos anos de vida para todo mundo que fez aniversário ontem, vai fazer nessa semana. Enfim, vida longa, com muita saúde e paz. 10 horas e 24 minutos. Gente, olha, Relógio Rádio TV todos os dias com quadros com assuntos relevantes, como nós dissemos. Hoje a gente tratou sobre tecnologia e tem muito assunto, muita coisa que permeia o nosso dia a dia, a nossa cabeça. Medo, se você tem medo de tecnologia, medo da IA, essa IA, a gente vai tratar aqui também nas próximas semanas sobre como identificar os famosos videozinhos ou áudios que a gente recebe no WhatsApp, em algum aplicativo de mensagem, vê em rede social. Porque a gente tem visto que muitas pessoas acabam acreditando em coisas que não são reais. Isso em relação a tudo, principalmente com relação à saúde. Médicos que não são verdadeiros, são falsos, né? Feitos por IA, criminosos se passando por alguém da sua família para pegar dinheiro, né? Para extrair, nossa, quase não saiu aqui a palavra, extrair dinheiro seu para aplicar algum golpe, enfim. Tem muitos riscos, há muitos benefícios da tecnologia e também tem muitos riscos. Então, todos nós, não são só os idosos, que são os grupos mais vulneráveis, a gente sabe, mas todos nós estamos suscetíveis a cairmos em algum golpe, né, Breno? A gente pensa logo, já vem algumas dúvidas. A IA pode roubar os meus dados? O que fazer se eu receber um vídeo suspeito no WhatsApp? Tem algum critério, algum cuidado para eu conseguir filtrar isso? Todo vídeo muito perfeito hoje é feito pela IA mesmo? Exatamente. Ficam muitas dúvidas. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer essa pergunta. Será que é verdadeiro isso? Não acredite, né, gente, logo de cara em tudo que você vê. Bom, 10 horas e 26 minutos agora. Deixa eu Como ajustar que tá o meu tempo? Deixa eu ajustar o meu aqui. 10 e 25. 26, o seu tá 26. Um minutinho atrasado, pronto. Breno. Como é que tá o tempo na capital paulista? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora para saber. Eu entrei sem blusa, né? Você estava super à vontade. Eu tava, aí depois eu coloquei, senti um pouquinho de frio. Aqui dentro do estúdio tem um arzinho aqui que a gente coloca para não ficar tão abafado. Depois eu falei, ai, Breno, fiquei com frio. Ai, Breno, agora eu vou tirar a blusa, tô com calor de novo. Para quem nos acompanha pela transmissão ao vivo na internet ou pela TV, você está vendo agora imagens ao vivo da nossa câmera do alto do prédio da Hit TV, que mostra o céu ensolarado, céu azulzinho bonito, no né? centro de São Paulo. Tá bonito. 23 graus neste momento, os termômetros marcando. Só que atenção, porque amanhã parece que a temperatura vai cair. Nem então vem. Aquele sobe e desce. Haja imunidade, hein? Bom, vamos acompanhar agora mais a previsão do tempo. Você que está ligadinho conosco desde o comecinho, acompanhou a primeira previsão, não viu a cidade onde você mora? Agora é a hora. Vamos ver como fica o tempo então na nossa região. Belém tem sol com muitas nuvens durante o dia. A temperatura sobe e vai de 24 a 32 graus.
Já na capital do Piauí, a previsão é de sol o dia todo. A máxima é de 32 graus e a mínima 22 graus Celsius. Em Goiânia, dia também de sol. A temperatura fica entre 17 e 28 graus. Vitória também tem sol o dia todo, sem nuvens. A mínima é de 19 e a máxima 29 graus. Já em Florianópolis, há possibilidade de garoa o dia todo. Chove à noite. A máxima é de 18 graus e a mínima fica em 13 graus. Relógio, rádio e TV. Fique firme na palavra do Senhor. Deus é fiel e o fará um vencedor. Sua boca guarde, não endureça o coração. No altar entregue a sua oração. Confie em Deus e tudo mais Ele fará. Busque o reino em primeiro lugar. A sua bênção virá como orvalho de Hermon. Os que não se abalam serão como os montes de Sião. Vigie, ore, que a vida melhora. Vigie, ore, que todo mal vai embora. Vigie, ore, que a vida melhora. Vigie, ore, que todo mal vai embora. E em secreto Deus escuta a sua oração. Fique firme na palavra do Senhor. Deus é fiel e o fará um vencedor. Sua boca guarde, não endureça o coração. No altar entregue a sua oração. Confie em Deus e tudo mais Ele fará. Primeiro lugar, a sua bênção virá como orvalho de Hermon. Os que não se abalam serão como os montes de Sião. Vigie, ore, que a vida melhora. Vigie, ore, que todo mal vai embora. Vigie, ore, que a vida melhora. Vigie, ore, que todo mal vai embora. Vigie, ore, que a vida melhora. Vigie, ore, que todo mal vai embora. E em secreto Deus escuta a sua oração. E em secreto Deus escuta a sua oração. Relógio, rádio e TV.
10 horas e 32 minutos, relógio, rádio e TV no ar. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto, você pode mandar a sua mensagem, compartilhar conosco como que você lida com a tecnologia. Quer falar de um outro assunto também, compartilhar conosco? Pode mandar no 11 3226 1111. A gente tem uma mensagem muito legal relacionada a tudo que nós tratamos, abordamos aqui hoje no Relógio, Rádio e TV. Vou pedir para o nosso diretor colocar. A Adriana mandou o seguinte: bom dia, Tabata e Breno. Estou amando o programa, assistindo todas as manhãs. Tenho 50 anos, estou fazendo faculdade, Aê. sou costureira. E olha que legal, com o uso da tecnologia faço EAD. Meu curso está aprimorando a minha profissão. Abraço a vocês. Parabéns, Adriana. Adri. Parabéns, Puxa, viu? exemplo para nós. Muito, muito. Que legal, né? Com 50 anos, fazendo faculdade, aprimorando a carreira dela, a profissão dela. Ela é costureira. E que profissão maravilhosa, né? Eu lembrei do meu pai, porque ele estava com seus 80 anos já. E ele voltou a estudar. Ai, que então, legal. na escola, a gente fala, não, pai, não precisa mais não. Ele falou, preciso exercitar a minha cabeça, eu preciso, nunca é tarde para aprender. Então, aquilo, né, nos motiva, puxa vida, né? Mesmo legal. ali com seus 80 anos, a gente julga, já não tem necessidade, né? Ele já estava aposentado, bem aposentado. Ele falou, não, eu quero estar em atividade. Isso fica de legado, de exemplo para nós, né, Tabata? E olha que bacana, né? Porque você disse assim, seu pai com 80 anos voltou a estudar e aí tem muitas pessoas que falam, nossa, pra quê? Talvez nem consiga emprego com essa idade, se recolocar no mercado ou começar do zero numa nova profissão. Sim. Para conhecimento, para aprender coisas novas, para ele mesmo, para fazer amizade, sociabilidade. Ele não conseguia assinar o nome, né? Então, aquilo incomodava ele. Ele depender dos outros. Então, quando ele passou a assinar, né, a sua própria assinatura ali em documentos importantes, foi aquela satisfação, né? De realizado. Que legal. E olha, sobre esse assunto, pensar em envelhecer, né, pode ser assustador para muitas pessoas. Muitos jovens, no caso, né? A maioria dos jovens que não pensam lá na frente, né? Que não pensam, eu vou chegar nos 60, 70, 80. Tá pensando no agora, tem medo de envelhecer, são muitos temores. São mais responsabilidades, né? Uma outra vivência, desafios, limitações também, são alguns dos temores que costumam diminuir com o tempo. A gente vai amadurecendo, vai olhando a vida de uma outra forma, né? Enxergando beleza onde você não via antes. E é sobre isso que a gente vai tratar agora, vai entender melhor agora na reportagem. E já a gente volta, 10 horas e 36 minutos. O medo de envelhecer é natural quando se é jovem, cheio de energia e tem muitos sonhos a realizar. É assustador para os jovens pensar em mudanças na vida, mas esse temor tende a diminuir com o passar dos anos, assim como revelou uma pesquisa psicológica realizada durante anos. O estudo publicado no periódico Developmental Psychologic examinou como os medos da maturidade, como o de crescer e o desejo de retornar à segurança da infância, se transformaram entre estudantes universitários entre 1982 e 2002, e também entre os mesmos grupos 20 anos depois. Os pesquisadores descobriram que as gerações mais recentes de universitários temiam o envelhecimento mais do que as anteriores, mas em todas as gerações, esses medos diminuíram à medida que os participantes de fato envelheceram. O estudo feito por uma equipe da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, examinou dados de 1.200 estudantes universitários. A pesquisa pediu aos participantes que avaliassem seu grau de concordância com afirmações como gostaria de poder voltar à segurança da infância e a época mais feliz da vida é quando se é criança. Os participantes responderam as mesmas perguntas 20 anos depois. No geral, tanto entre homens quanto mulheres, os universitários de 2002 apresentaram níveis significativamente mais altos de medo da maturidade do que os de 92 e de 82. Os pesquisadores também descobriram que os medos relacionados à maturidade diminuíram com a idade.
Os pesquisadores dizem que os jovens temem o envelhecimento, em parte porque vem algo como fora do seu controle. Mas com o passar dos anos, as pessoas conquistam segurança e independência e aprendem a lidar com o sucesso e as responsabilidades da vida adulta. Sem medo de envelhecer. Pois é, né? Que legal. A gente vai perdendo mesmo, né? Você sabe que... eu vou falar uma coisa aqui... Eu acho até, meu Deus do céu, né? Que besteira. Quando eu era criancinha, minha mãe diz que quando eu era criança, 4, 5 aninhos, eu falava assim, eu não quero envelhecer, eu não quero ficar como a vovó. Gente, como a vovó, né? Minha vozinha com seus cabelinhos brancos, mas tinha uma pele maravilhosa até, mas eu falava isso, coisa de criança, né? E hoje você pensa... Não, eu quero chegar lá. Que privilégio, né? Quero chegar lá e com saúde, se Deus quiser, né? Assim seja. Vamos acompanhar algumas mensagens que temos recebido no WhatsApp? Nancy, oi Tabata, bom dia Breno. Eu sou cuidadora de idosos e estou fazendo o curso de cuidadora de idosos para me aperfeiçoar. Que legal. A Nancy de Caxias, no Rio de Janeiro. Parabéns, muito Nancy, bom. Também. Lucimara, bom dia. Trabalho há 22 anos como técnica de enfermagem. Estou terminando minha faculdade de podologia no final do ano. Tenho 50 anos, estou cheia de energia, que maravilhosa. É isso, Lucimara. A Rita também, bom dia. Aos 40 anos, fiz a minha primeira faculdade, analista em RH. Aos 50, decidi mudar, fiz pedagogia, atuei nesta área por mais ou menos 7 anos. Amei essa mudança. Agora, aos 61, iniciando após a terapia e mentoria para mulheres cristãs, grata a Deus por me proporcionar viver o novo sempre. A Rita não teve medo de ousar, de experimentar algo novo. Que legal, parabéns para todos os nossos ouvintes, telespectadores, espectadores que têm acompanhado o Relógio Rádio TV, que estão continuando nesse gás, né? Nessa energia, se reinventando, se aprimorando. Que maravilhoso, um exemplo, viu? E sobre esse assunto ainda, vamos tratar agora, ao vivo, com a Andréa, especialista em RH, em recursos humanos. Andréa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Relógio Rádio TV. Bom dia, Andréa. Bom dia. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Como vocês estão? Bem, tudo graças bem, a Deus. Muito bem, André. A gente tem recebido mensagens do nosso público, pessoas já com 50 anos, com 40 anos, né, nesse período da maturidade, se aprimorando, se reinventando, fazendo faculdade, fazendo cursos EAD, usando a tecnologia a seu favor. Então, como que vocês, da área de recursos humanos, como você tem enxergado essa disposição dos 50 mais no aprimoramento da carreira? Eles são realmente mais dedicados? Olha, Tabata, tem uma coisa muito importante que você disse, né? Eles são mais dedicados, né? Eu estava falando sobre isso há pouco, né? Dizendo até quando a gente vai continuar comparando quem é mais ou quem é menos, né? Eu te diria o seguinte, que eles estão num ponto de uma curva de maturidade diferente. O ponto dos 50 mais, 55 mais, eles estão numa expectativa onde a ansiedade hoje ela é diferente. Então, os 50, 55 mais, emocionalmente falando, nós já passamos uma fase da vida e agora como que a gente vai lidar? Então, eu troco a ansiedade, Tabata, por insegurança. E aí é que vem a grande chave, né? Eles acham que aquilo é dedicação, mas ainda existe uma resistência cognitiva muito neles. Eles vão aprender, mas eles precisam reaprender a pensar. Porque a gente precisa estar na diversidade de gerações, mas sem entrar em conflito com as gerações. Então, aquilo que os 50, às vezes mais, 55, e eu sou desses, tá? 55, mais. E eu dou aula para jovens. Mas a gente não pode chegar lá de salto alto achando que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe. Então, Tabata, eu acho que eles têm esse compromisso, eu vou usar a palavra compromisso, de aprender, de estar lá,
mas na minha opinião ainda tem uma certa resistência, porque eles chegam como eu já sei tudo, eu vivi. E é onde dá o embate e o conflito geracional que distancia inclusive os resultados. Ah, interessante isso que você disse, né? Então, assim, são duas mentes diferentes, dois comportamentos diferentes, né? Os mais jovens têm ainda uma visão diferente da vida, do mercado de trabalho, e os mais maduros, eles já vêm com uma bagagem. Então, claro, não é generalizando, né? Há pessoas que são mais abertas realmente a receber críticas, né? A aprender mais, e tem outros que, eu já sei, eu sou melhor, entendi, certo. Agora, Andréa, eu queria que você desse, então, um conselho para quem nos acompanha e tá nessa fase, 40 mais, 50 mais, 60 mais. O Breno falou do paizinho dele com 80 anos que decidiu voltar a estudar, coisa linda, né? Para as pessoas que acham que talvez a vida parou, não dá mais tempo. Eu tenho um sonho, mas né, não dá mais tempo. É bem bonito o que o Breno falou, que você está dizendo, Tabata, né? E eu passei por uma cirurgia recente, eu corria, e eu sou 55 mais também. E eu ouvi uma coisa do ortopedista, né? Eu falei, poxa vida, né? Sou doutora, sou neuropsicóloga, trabalho com carreira, né? Sonhava em fazer a maratona, como vai ser agora? E aí eu vou te responder com o que ele me disse, né? Ele me disse, basta estar vivo e você querer, você sabe melhor do que eu, você vai gerar neuroplasticidade. Então, enquanto você tiver sonhos, Tabata, enquanto aquela pessoa, o sonho ele não é cronologicamente ligado à idade. Ele está à maturidade emocional, do quanto você tem esperança para viver. Então, o meu conselho espere do que você tem hoje. Não lamente o passado e nem viva do futuro. Não espere que o tempo vá voltar para você se redimir e nem espere que acontecer amanhã o que você não tem certeza. Viva hoje o que você pode viver hoje. Tenha esperança nas suas condições do hoje. Não se compare com ontem e nem com o amanhã. E nem as pessoas. Se compare a você mesmo no melhor do seu dia. Então, acorde inspirado em viver o melhor que você tem do seu dia. E não comparado a Brena, ao Breno, ou a Tabata, ou a quem for. Né? Procure dentro de você a esperança. O sonho, ele não tem idade, ele não tem preconceito. A esperança também não. São motivadores internos. E isso vai da gente buscar motivos para viver. Esse eu acho que é o maior ensinamento da psicologia. Eu sou psicóloga fenomenológica, né? Que é o existencialista. E a gente acredita muito na abertura da existência. Então, viva hoje, Tabata, com o que você é hoje, né? Porque o amanhã não volta e o futuro a gente não sabe, ele é incerto. Viva o melhor que você tem hoje, explore o melhor que você tem hoje e certamente você vai ter um lugar no mercado assim como eu tenho. André, tem uma canção, né, acho que se não me falha a memória, da nossa inesquecível Beth Carvalho, que diz assim, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É bem por aí essa linha de raciocínio, né? Você sabe que eu sou de duas linhas bem distintas, porque eu venho da psicologia existencial, ali, fenomenológica, né? E eu venho da neurociência. E Breno, casa com as duas coisas. Quem sabe faz acontecer e não espera a hora. Então, às vezes a gente se lamenta muito por uma condição de vida que a gente teve, ou uma posição no trabalho. Não adianta, o passado não volta e o futuro é incerto. Trabalhe o melhor que você tem no dia de hoje. Brilhe hoje, porque pode ser que o amanhã não volte e o amanhã também não, né? Você não acesse nunca mais. Maravilhoso. 10 horas e 46 minutos. A gente acaba de conversar com a Andréa Deis, especialista em RH. Andréa, muito obrigada, viu? Fica a mensagem, o @ dela, se você quiser segui-la nas redes sociais, no Instagram, Andréa Deis, com D de dado. Andréa Deis, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigado, Andréa. Bom dia. Muito obrigada. Foi um prazer, viu?
Prazer enorme. Gente, nós estamos com um tempo apertadinho. Temos coisa de 2 minutinhos rapidamente pra gente falar agora dos jogos de ontem, os placares e os jogos que teremos então hoje com o Gabriel Santos. Gabriel que está aqui no nosso estúdio. Gabriel, muito bom dia pra você. Bom dia, Gabriel. Vamos lá, aquela pincelada rápida da Copa do Mundo. Brilha. Bom dia, Tabata, Breno e todos de casa. Bom, os jogos de hoje ocorreram cheios de emoção. Inglaterra e República Democrática de Congo, quase que a Inglaterra se complica, começou perdendo por 1-0, só que no final o Harry Kane conseguiu fazer 2-1 e classificou a Inglaterra, que vai jogar contra o México no próximo domingo. Ontem também tivemos Bélgica e Senegal, outro jogo, coisa de louco, foi emoção até o final. O Senegal chegou a abrir 2-0, só que a Bélgica conseguiu o empate no tempo normal, levou para a prorrogação e no último minuto da prorrogação conseguiu achar um pênalti e conseguiu fazer 3-2 e conseguiu a classificação. Classificação essa que agora vai enfrentar os Estados Unidos, que também jogou ontem contra a Bósnia e foi o jogo mais tranquilo do dia. Apesar da dificuldade da Bósnia, que é um time um pouco mais competitivo, os Estados Unidos conseguiu fazer 2-0, conseguiu a classificação e agora vai enfrentar a Bélgica. Os anfitriões estão bem, né? Exatamente. Canadá, México e Estados Unidos, todos estão nas oitavas de final. Hoje teremos jogo? Hoje teremos. O dia começa hoje com Espanha e Áustria às 4 horas da tarde. Também temos Portugal e Croácia, acredito que seja o jogo mais difícil do dia. E no comecinho da madrugada, meia-noite, tem Suíça e Argélia para completar a fase dos 16avos no dia de hoje. Bom, vamos acompanhar. Então, amanhã estaremos de volta com o Gabriel com mais tempo para ele falar sobre os lances, então, e amanhã quem tem palpite, hein? As classificações. Amanhã tem palpite. Amanhã tem, deixa para amanhã. Vamos planejar, pensar um pouquinho mais, então, os nossos palpites para acertar, né? Porque eu tô por fora, não acertei nenhum palpite do Brasil até agora. Gente, olha, Gabriel Santos, muito obrigada. Até amanhã. Muito obrigado e bom dia a todos. Valeu, Gabriel. Breno, por hoje, infelizmente, acabou, mas amanhã estamos de volta. 9 horas em ponto, Relógio Rádio TV, muito obrigada por todas as mensagens, pela sua participação, é sempre muito bem-vinda. A gente tá ligadinho, viu, nas suas mensagens. Amanhã estamos de volta, então, e esperamos, é claro, a sua companhia. Beijo grande, uma boa quinta-feira pra você. Amanhã em clima de fim de semana e sexta musical, te aguardo aqui.